Quando você vai na rua e pergunta o que é niilismo, as pessoas costumam relacionar niilismo à ausência de valores, né? A ausência de referências absolutas, a ausência de um paradigma universal, né? Aplicável a todos, etc. Pois bem, para Nietzsche, o niilismo é mais ou menos o contrário disso. Então, vamos tentar nos explicar e nos entender também. Você imaginará que o mundo da vida, para Nietzsche, é constituído pelas forças vitais. Um pouco aquilo que Spinoza já chamou de potência de agir. E, portanto, somos movidos por essas forças vitais que também movem todos os demais viventes. Nietzsche dirá que, por muitas razões, o homem rebaixa o mundo da vida em nome de um outro mundo. Né? Um outro mundo, que pairaria sobre o nosso, que seria eterno, que seria imutável e que transcenderia ao nosso mundo. Nesse sentido, o homem costuma trabalhar com duas realidades. A realidade das forças vitais, que os discípulos de Platão chamam de mundo das coisas sensíveis ou mundo das aparências, né? E a realidade das ideias, a realidade dos eidos, a realidade daquilo que transcende, né, as forças vitais, os apetites, os desejos, enfim, tudo que tem a ver com o que Nietzsche chama de a terra, né, a terra. Então, nós podemos dizer que ao longo da história foram várias as formas de rebaixamento do mundo da vida em nome de uma transcendência imaginada, sugerida, etc. Poderíamos começar com a alegoria de Platão, dentro e fora da caverna. Né? O mundo da vida para Nietzsche, o único que existe, claro, seria o dentro da caverna, e o fora da caverna é uma transcendência imaginada, né? Uma espécie de forma de rebaixar o mundo em que vivemos. A própria ideia de cosmos como um todo integrado, organizado, lógico, finito e ordenado é uma transcendência em relação ao mundo da vida, onde as forças vitais são caóticas, são loucas, são inexplicáveis, são, enfim, resultantes de encontros e desencontros de difícil explicação. Depois vai surgir a ideia de um Deus universal, único, criador do universo, transcendente, que sempre terá existido, sempre existirá e que criou o homem à sua imagem e semelhança. Mais para frente, as transcendências são transcendências patrocinadas pelo próprio homem. Assim você tem uma sociedade sem classe, por exemplo, é uma idealidade imaginada, e todo tipo de utopia que o homem criou para servir como referência para a sua própria vida. Nietzsche dirá que existe, portanto, uma espécie de tradição, né, que ele chama de estrutura religiosa do pensamento, que é justamente essa tendência de rebaixar o mundo da vida, né, rebaixar o mundo dos homens, rebaixar a cidade dos homens, rebaixar o que é de César, né, rebaixar o que é desejo, apetite, força, tesão, impulso, criação, etc., ligado à terra, em nome de uma transcendência única, ideal, imutável, etc., que é o mundo sugerido pelo homem como um mundo hierarquicamente superior. Então Nietzsche justamente chamará de niilismo esse rebaixamento, essa negação do mundo da vida. Essa negação do mundo dos encontros vitais, das experiências, das sensações, das forças, das iniciativas e assim por diante. Muito bem, essa é a primeira ideia crítica, né, do niilismo, entendendo o niilismo, no caso do Nietzsche, como esse rebaixamento do mundo da vida em nome de uma transcendência. A segunda ideia que eu gostaria de propor a você. Esse mundo da vida é constituído por forças e Nietzsche as categorizará em forças ativas e forças reativas. As forças ativas são aquelas que têm a sua origem e são genuinamente originárias
de quem as empreende, de quem as implementa, de quem as torna iniciativa. E as forças reativas, elas só existem para obstar, para enfrentar as forças ativas. Ok? Vamos imaginar que você cria um determinado esporte, você inventa lá um esporte qualquer, e nesse esporte faz-se um campeonato mundial e no primeiro ano ganha um fulano, o José, né? Podíamos chamar de Schumacher, né? Podíamos chamar de Hamilton, né? Ou, quem sabe, de Real Madrid, ou de Cristiano Ronaldo, ou de... Então ele ganha no primeiro ano. No segundo ano ele ganha também. No terceiro ano ele ganha também. No quarto ano ele ganha também. Então, acontece uma coisa curiosa. É preciso enfrentar o forte, né? E aí, naturalmente, você vai ver surgir, né, uma espécie de associação de pessoas que têm um interesse comum. E esse interesse comum é derrubar o forte. Então, você tem aí uma espécie de genealogia, né, surgimento da moral. Título de uma obra conhecidíssima de Nietzsche, A Genealogia da Moral. Então, quem é que tem interesse na defesa de princípios morais? É quem é fraco, né? É quem não tem força por si mesmo. Você pode imaginar o quanto isso pode ser polêmico, né, em vista da tradição filosófica que nós conhecemos, né? Então, existe uma genealogia da moral que banca uma oposição de fracos associados em nome dos fortes. Nietzsche chega a dizer é preciso proteger os fortes dos fracos. Por quê? Porque o forte que é o talentoso, o forte que é o genial, o forte que é o incrível, e se os fracos ganharem sempre, eles acabam matando o gênio, acabam matando o talentoso, eles acabam matando aquele que é o excepcional. Beleza? Acho que essa segunda ideia é importantíssima. Uma terceira ideia, o crepúsculo dos ídolos, outro título de uma obra de Nietzsche. Qual é a ideia? É que nos dias de hoje, né, os ídolos, e quais são os ídolos? As transcendências, né? É o mundo das ideias, é o cosmos, é Deus, é a sociedade sem classe, é os direitos humanos, né? Noção de democracia, etc. Todos esses ídolos estão caindo por terra, né? Pagarão caro o preço de ter pés de argila, né? E o homem hoje estaria voltado à vida, apegado à vida, àquilo que a vida tem de imanente, aquilo que a vida tem de material, aquilo que a vida tem de concreto, né? E tudo o que diz respeito a ela. Então, haveria, segundo Nietzsche, esta tendência do crepúsculo dos ídolos, que Nietzsche resume na famosa frase que Deus morreu.